todos muito bem-vindos a mais um episódio do Marcaste. Vocês já sabem que, tal como diz o nome Marcaste, não é só o podcast do Marco, se estás aqui é porque me marcaste. Então, eu hoje tenho aqui comigo Ricardo Buta. Cota, como é que é? Não, obrigado pelo convite. Eu sou um fã declarado. Você sabe que eu sou um fã declarado de carteira. E poder estar na mesa, poder partilhar informação, aprender um pouco contigo sempre que possível, Mocota. Obrigado, mano. Obrigado. Tu sabes que a recíproca é verdadeira. E por isso é que estás aí sentado, porque eu convido mesmo pessoas que me marcaram de alguma forma, que me ensinaram alguma coisa e que de facto estão a fazer coisas que eu, Marco, admiro e quero fazer parte, estás a ver? É isso que faz a diferença para mim. Nice. O nosso primeiro contacto de trabalho aconteceu no FIT em 14 semanas, em que eu fui uma das pessoas que participou do FIT, da 10ª edição do FIT em 14 semanas. E uma coisa muito interessante, Ricardo, é que vocês perceberam, tu e a tua equipa, os teus parceiros, perceberam há muito tempo uma cena que é a cena do servir. E servir para várias pessoas de diferentes camadas sociais. E a minha pergunta inicial é: isso foi forjado dentro do teu cubículo, desde que eras pequeno, ou como é que foi? Sim. Eu digo sempre, a minha mãe é a minha heroína. Nós não somos uma família muito grande, mas éramos uma família muito unida. E essa questão de a interajuda, por exemplo, a minha mãe criou algumas sobrinhas, a minha tia criou vários sobrinhos, e éramos todos na casa um dos outros, a ajudar uns aos outros. Então sempre teve muito essa visão de que tu, para seres alguém com bases, para caminhares bem, para teres uma noção até aonde vais, é muito importante que tu tenhas a ajuda de outros intervenientes importantes nos teus 3 primeiros anéis. Então, eu cresci um pouco nisso, onde tens que contribuir em casa, porque és um membro da família, vais ter que ajudar, vais ter que lavar louça, vais ter que arrumar, vais ter que aprender a cozinhar, vais ter que ser participativo dentro daquilo que é a máquina da família. E com isso, com a minha jornada e tudo mais, a própria vida também vai te dando outras visões, outros ensinamentos, outras camadas de informação. Mas que tu aprendes mesmo que é muito importante, mais do que ser, é servir. Mais do que ser, é servir. Explica melhor. É assim, eu posso ser o I mais inteligente do mundo, posso ser o I que cria os projetos mais balas do país, mais sonantes do país, mas se esses projetos não fizerem alguma diferença na vida de outras pessoas que pertencem à tua comunidade, tu não criaste nada, tu não és nada. Tu vais ser a pessoa que criou, o teu nome vai soar, vai voar, mas no final do dia não há impacto nenhum na tua comunidade e nas pessoas que realmente iriam usufruir daquilo. Então eu digo sempre, não basta ser, tem que servir. Eu nunca tinha dito dessa forma, mas eu digo a todo mundo sempre, eu estou aqui para servir. Porque para mim faz todo sentido do mundo, mano, servir. Não só porque eu sou cristão, mas porque eu acho que até te dá um propósito diferente quando tu serves, né? Porque tu tens várias escolhas na vida, mas 2 que eu vou falar. Uma é de seres o gajo que se queixa. Outra é seres o gajo que encontra uma cena que não está a ser feita e fazes. E claramente eu já percebi que vocês no teu meio resolvem. Mas o FIT nos ensinou muito isso. Até agora por nós já passaram mais de 5.000 e tal pessoas. E às vezes é interessante ver pessoas presentes na nossa vida, porque algumas dessas deixaram de ser clientes e tornaram-se amigos. E tu vês a mudança positiva que nós tivemos com o FIT na vida dessas pessoas. Uns hoje são corredores profissionais, ou os outros são atletas, ou uns vivem lifestyles e já inspiram outras pessoas. E às vezes poder se encontrar com essas pessoas e ouvir o quão positivo foi o FIT na jornada
de aprendizagem dessas pessoas acaba por ser assim aquele combustível que nos faz continuar. E faz todo sentido, mas deixem de entender, mas tu, quando eras puto, eras fininho. Muito fininho. Eu vi a tua foto. Muito fininho. Eu para já, é assim, a minha mãe, é só para tu teres uma ideia, eu sou de Cabinda, né? E o meu nome de terra, de família, é Lingandu, que quer dizer o pequeno jacaré. Uau! Lingandu. Lingandu. E era um nome com meu avô, segundo a minha mãe, porque os meus avós morreram, eu era muito pequeno. Okay. Mas eles viram-me ali até os 3 anos, 4 anos. Então, os meus tios sempre contaram muito sobre eles e é uma pena eu não ter-os conhecido, porque quando os tios falam deles, até os meus olhos brilham. E eu cresci raquitito mesmo. Eu cresci baixinho e rijo. Eu só comecei a esticar engraçadamente aos 18, 19 anos, que supostamente é a altura em que tu já não param de crescer. Aos meus 18 anos é que eu comecei literalmente a esticar. Uau! Até os meus 16, 17 anos, vais olhar para minhas fotos, era raquetito, baixinho, rijo mesmo. Quer dizer, mas o Júnior já não tem esperança, vai mesmo continuar só mesmo assim. Então aos meus 18, 19 eu comecei a esticar, mas eu era muito fininho mesmo. Eu só comecei a mudar o shape, o corpo, como dizem, quando eu comecei a levar a parte fitness muito mais a sério lá à frente. Mas e por que decidiste entrar para a parte fitness? Podia só mesmo morrer magro. Eu cresci, a minha geração cresceu numa fase muito complicada de Luanda. A minha adolescência bate exatamente no início, criação daquilo e a proliferação daquilo que eram os grupos na cidade de Luanda. Grupos... Alameda e companhia. Alameda são da minha área, mano. Então, exatamente, eu cresci ali no São Paulo. É daí mesmo. E tu, para perceberes uma cena, o meu prédio... São Paulo é logo o meu prédio que é Alameda e Escomba. Não só, imagina, o meu prédio faz frente ao Cine São Paulo, do lado esquerdo Gajajera e Rangel, aqui às 6 horas Marçal, Os Combatentes, Bairro Operário, Rua de Benguela de Lobito, Quicombo, Miramar e Quinaxis. Nós estávamos no meio. E eu, no meu ensino de base, estudei na 147, que está nos Combatentes. E depois vou para a escola nova, quando passo para a 7ª, no Sambizanga. Então esse era o meu meio. E então eu assisti tudo isso de raiz. De raiz mesmo, de estar dentro, de perder amigos que cresceram comigo e tudo mais nessa vida. E o ser raquetito não facilitava. Eu até fazia artes marciais. Naquela altura eu já fazia judo. Por acaso a minha mãe sempre incentivou a fazer artes marciais desde muito cedo. Aos 5, 6 anos ela já me tinha metido no taekwondo. Eu fiz taekwondo até os meus 10, 12 anos. Depois parei. E depois também foi a primeira arte marcial que eu fiz. Exato. O ministro da Juventude e Desportos era o meu professor. E quem foi o meu foi o Kota Neném, um Kota alto, muito bom de taekwondo. E paro um tempo e depois entro no judo. Só que o que é que acontecia? Não tinha como olharem para ti e perceber que você treinava artes marciais, a não ser que você pertencia à banca, ao Guedan, que eram sítios muito conhecidos e todo mundo sabia quem treinava aí. Guedan. Estás a ver? Eu treinei na banca. Então, até descobrirem que você treina artes marciais, já te deram uma chapadita, já te receberam teu tênis, já te desmontaram teu telefone. Só que o que eu tinha reparado? Havia um cota que vivia na Avenida Brasil, na Vila Alice, depois foi ver no meu prédio, ele chamava-se Cota Joquilson. Ele era taxista. Ele tinha acho que 2 metros e tal. Ele era grande, cães. Ele nem cabia num iase. Ele era mesmo um armário. E eu reparava que ninguém se metia com ele. Não, sério, ninguém se metia com ele. Mas calma aí, ninguém se mete com esse cota. E depois comecei a olhar e perceber que realmente os cães, os seguranças, etc., não é que são invencíveis, mas há uma imponência. Que a priori já é uma barreira. Já te faz o outro pensar 2 vezes. Será? Então isso motivou a mim em 2008 e mais 5 amigos entrarmos numa academia que estava ali no Sambizanga, do outro lado da estrada do Prédio do Livro.
Eu e cinco amigos entramos pela primeira vez e foi daí onde a minha jornada começou. Os 5 desistiram, foi o único que continuei. Eu ia perguntar isso. Eu gosto com eles até hoje. Dos 5, 6 comigo, os 5 desistiram, foi o único que continuei. Eu entrei naquilo. Primeiro gostei das mudanças que eu senti quando entrei, não eram físicas, porque inicialmente tu não tens mudanças físicas. Claro. Tu tens muito uma mudança de mindset. De lidar com dores e ir assim mesmo. De ser alguém que não conseguia fazer 5 flexões e aquilo te frustra e diz, calma aí, não consigo fazer 5 e vez o outro a fazer 15. E depois tu queres ir, não, também vou ter que fazer 15. No outro não conseguia fazer barra e tipo, hoje não consigo fazer 2 barras, mas amanhã vou fazer. Foi isso que me motivou inicialmente, fora a ambição inicial de que eu queria ser mesmo um gajo grande para ninguém se meter comigo no bairro. Isso já seria um filtro. As artes marciais seria secundário. Claro que depois, pro sítio onde eu nasci, eu conhecia muita gente e eu migrei muito bem em todos esses bairros que eu citei aqui. Então, também não tive assim muitos problemas de ser alguém que me desmontavam, que se metiam comigo. Não. Sempre tive uma influência de amizades pelas escolas que eu estudei, pelos bairros que eu frequentei, as bolas que eu joguei. Então, isso meio que também me meteu ali a ser bem conhecido e reconhecido. Não, esse é o fulano dali do prédio fulano. Então isso também ajudou muito. Mas inicialmente foi isso que me motivou a começar. E é uma coisa interessante. Muitas vezes nós temos até o combustível para começar a fazer as coisas, mas depois desistimos e tu disseste que não, a mim eu não desisti porque gostei das mudanças que vi. As mudanças claramente não são imediatas, assim como tu próprio também mencionaste. Como é que as pessoas, bro, lidam ou devem lidar naquilo que é a tua experiência com a frustração de não veres a mudança no tempo que esperas ver a mudança? Se quiseres ter a oportunidade de comprar um exemplar do meu novo livro, O Líder que Há em Ti, é só carregares aqui no código QR ou veres as informações que temos aqui em baixo nos comentários e contactar-nos para teres acesso à tua cópia deste livro. Ou também, se quiseres que nós façamos alguma palestra na tua empresa ou algum outro serviço que tu precises de ter em que nós podemos servir-te, por favor, não hesites de contactar o número que passa aqui em baixo ou que está nos nossos comentários. Valeu, conto contigo. Força, força, força. Conta, Marco, eu acho que esse é um dos nossos maiores problemas sociais. Não nos é ensinado, não somos preparados a lidar com o não. A lidar com o perder e até com o não conseguir. Nós não somos mesmo ensinados. Muitos dos que, com experiência e me metendo nesse balaio, nós fomos mesmo aprendendo, como dizia o meu avô, a pontapés e cabeçadas. Isso é uma forma de explicar. O meu avô Calunga usava muito essa frase, a pontapés e cabeçadas, que era: vais errar, significa alguma coisa para ti, vais voltar a tentar. Conseguiste alguma coisa, serviu de incentivo, vou continuar. E para mim é muito isso. E é preocupante, na verdade é uma das linhas que eu sigo muito para quem trabalha comigo já desde trás, desde quando eu comecei a fazer consultoria e a trabalhar com pessoas, era exatamente ajudá-las a lidar com as frustrações. Nós temos frustrações diárias. Nós somos pessoas propensas a desistir muito facilmente no país onde nós estamos. Porque nós não somos realmente incentivados, ensinados e preparados a não desistir. O nosso próprio meio ambiente por si só é propício a nos fazer desistir. E principalmente porque quando tu descreves aquilo que eram os bairros que tu frequentaste, nós falamos muito da importância das referências, né? Com certeza, aí nesses bairros, muitas das referências decidiram escolher o caminho do crime. Exato. Né? Exato. Exato. E então, às vezes, é mais fácil as pessoas fazerem o hiperfoco em mambos negativos. Sim. Então, o facto de tu teres vencido essa que pode ser uma tentação, por causa só mesmo de olhar à volta, porque o Wiki está a chilar, o Wiki tem as damas, o Wiki tem os acessos, o Wiki que tem a Levis. Que tinha a BMX, que tinha a Jogue. É um gajo que vendia droga, que roubava, que então acaba por ser uma influência que tu,
tens de ser forte e depois tens de ter também, claramente, e tu explicaste muito bem aqui, uma base de família forte para te segurar e tu não desvias. Não disparar a outros lugares. E isso é muito importante. Então, a minha pergunta nesse quesito é: para o puto que nos está a ver, porque não interessa onde as pessoas estão, vêm-nos, e que ainda estão lá no bairro periférico, que ainda estão no meio do crime, que práticas mesmo, mano, simples é que tu podes lhe passar para ele não cair para aquilo que parece ser o mais fácil. E porquê? E diz também a ele porquê que ele não deve cair aí. Porque ele vai te ouvir, né? Tu vai lhe dar a prática, mas ele também vai te dizer: esse cota está a falar isso, ele também já está fixe, já está no asfalto, está a mandar essa boca. Tu falaste algo muito importante que hoje para mim é das coisas mais importantes: referências. Eu não tive referências para o Ricardo que se tornou hoje. Eu fui encontrando pessoas no meu caminho, na minha jornada, que ajudaram o Ricardo a se construir, a se tornar o Ricardo que é hoje. O resultado que hoje sou e que sei que ainda tenho uma caminhada para continuar a me reconstruir e construir é de pessoas que Deus abençoou e me meteram no meu caminho. E uma delas é a minha esposa. Porque há claramente uma mudança do Ricardo antes de casar e depois de casar. Há meios completamente diferentes. Há influências de amizades completamente diferentes. E o que é que eu digo? Quando nós crescemos no bairro, nós não temos muitas referências e não temos uma visão panorâmica. Nós acordamos no bairro, vamos estar ou debaixo do prédio, ou na porta de casa, ou a jogar um não te irrites, ou a jogar uma bola, ou chega aquele que consegue te pagar uma birra, consegue te pagar uma gasosa, e tu ficas ali, única, exclusivamente ali. Tu só sais do teu bairro. Aquele é o teu mundo. Sais do teu bairro, quiçá, se a tua mãe conseguiu te pagar uma escola fora do teu perímetro. Porque senão, até a própria escola estatal é dentro do perímetro do teu bairro. Assim sendo, tu não tens uma visão do que acontece no asfalto, como disseste. Tu não sabes que existem outras pessoas, outros mundos, outros sonhos, outros ares. A tua inspiração é o ir mais mal do bairro, é o ir que parte garrafa, é o ir que leva as damas nas festas, nas raves. E essa foi a minha realidade. A minha realidade muda um pouco por causa de alguém, e aqui eu já estou a passar isso para eles. Eu tive a sorte de conhecer alguém que é hoje um dos meus melhores amigos e é meu mais velho. Ele chama-se Bruno Brazão. É irmão de alguém que também é meu mais velho, e quando ele se mudou para São Paulo, eu digo sempre, não sei porquê, mas por alguma coisa ele simpatizou comigo. E todas as vezes que ele me encontrava debaixo do prédio, ali com os cambas a beber ou em sítios, ele me chamava: Ricardo, vem, vamos sair. Subia no carro dele, um bolinha, me levava para a ilha. Eu ficava tipo, me levava para um sítio. Eu ficava tipo, é o mais puto, e ele ali com as pequenas, eu não sei o que, eu tipo, já que existe outros, mano. Eu comecei a notar que, claro, calma aí, há cenas a acontecer além de eu ficar debaixo do prédio 24/24. E houve uma vez, eu tinha 17 anos, ele chegou e me perguntou: queres trabalhar? Eu disse: trabalhar? Eu nunca tinha pensado em trabalhar. Eu disse: olha, eu tenho uma tia que ela é gerente de uma empresa que serve. Era o Caldeirão. Caldeirão era antes, o que era Cafago. Para quem não conhece, o que é Cafago hoje, o Caldeirão dominou aquilo que era o catering naquela altura, né? E o Caldeirão estava ali na rua, da casa 70, a sede deles. Eu tenho uma tia que é a gestora e gerente do Caldeirão, e eles precisam de mão de obra e pagam $100 por noite. $100 por noite. Que é rico, vou comprar o cubículo da velha e vou lhe expulsar. $100 por noite.
naquela altura comprar saldo era com dólar, era 10 tudo dólares, era 5 dólares. Tudo. O chip era comprado em dólar. Eu comecei a fazer uma matemática, eu disse, eu tô balinho de Jordan. Aceito, só que eu tinha 17 anos. E os meus pais sempre tiveram um posicionamento que se você começa a ver dinheiro muito cedo, você não vai querer estudar. Eu sabia que eles não iriam concordar com aquilo. Mas como eu já tinha aos 17 anos também, por ser filho mais velho, uma certa liberdade de movimentação, eu conseguia às vezes sair e voltar um pouquinho mais tarde. E nos 3 primeiros meses eu conseguia me escapar, porque eu tinha a chave de casa, e ia trabalhar. E eu às vezes ia na sexta ou no sexta e sábado. Nunca ia no domingo, porque o domingo era dia de cartar água, não sei o quê. A velha acordava cedo, não tinha como eu escapar disso. Eu teria que fazer direito, ela me apanhava na mesma. Então eu iria só a sexta e o sábado. Sexta e sábado. E quando eu comecei a servir mesas... $800 no mês. Eu comecei a servir as mesas das festas da Total que aconteciam em Embarcador. Eram festas de mais de 2.000 e tal pessoas. Era um puto de 17 anos... Não falava nenhuma língua, era muito francês ali naquela altura, porque eram os franceses ali. E só me diziam, olha, que ia segurar a bandeja assim, não sei o quê. E eu aprendi aquilo muito rápido. Mas também gostei do ambiente, porque eu comecei a conhecer pessoas e etc. Comecei a fazer o meu dinheiro, mas eu era tão puto que eu não sabia onde meter o dinheiro. E eu guardava todo o meu dinheiro numa caixa de cassete amarela. E guardava embaixo do colchão. Eu fui acumulando. Fala que não roubaram a caixa. Não, eu fui acumulando aquele dinheiro. Acumulando aquele dinheiro. Eu já estou no fim, tá vendo? Estou no fim do filme, que o artista perde tudo, depois recupera. Num belo dia, no meu azar, a Nossa Senhora de casa, a tia Luísa, a fazer a limpeza, levanta o colchão e vê a cassete. Abre, os dólares todos. Tua mãe viu aquilo. Ela assusta e grita. Minha mãe vê aquele dinheiro todo. A primeira coisa que a minha mãe pensou é se me está vendendo droga. Rápido. O meu pai sempre... aí à volta. O meu pai sempre teve um trabalho das províncias, né? Ele ia e voltava a ver sexta e ficava sexta, sábado e domingo, mas os dias de semana ele nunca estava cá. Era sempre nós e a minha mãe, eu e o meu irmão e a minha mãe. E aquilo aconteceu, acho que numa quinta-feira ou quarta-feira. Cota deve ter guardado aquele mamãe, até o marido dela chegar para ela explicar. Ela liga para o meu pai. O meu pai imediatamente sai do Bengo, de Cachito, vem para Luanda. Antes as portas tinham aquelas correntes, né? Que a porta não abria. E você tinha que lutar para abrir. Eu vi que a minha velha estava na sala e ela não vinha abrir a porta. Então fiquei ali a lutar e eu já conseguia. Eu consegui abrir. Só que quando eu abro, eu vejo o meu pai na sala. Achaste estranho? Sistematicamente eu acho estranho, porque não era normal. Dia de semana, meu pai está na sala. Quando eu olho para a mesa do centro, eu vejo a caixa amarela, eu disse... Minha mãe já com cara de poucos amigos, pronta a me bornear já. Minha mãe nem falou comigo, meu pai me chamou. Disse, senta aqui. Explica o que é que se passa. Disse, não, é um dinheiro do meu trabalho. Minha mãe, trabalho, você está trabalhando. Esse medo vai vender droga. São esses amigos dele do prédio, não sei o quê. Dudu, vamos mandar esse medo pra tropa. Não do meu pai, Dudu. Vamos mandar esse medo pra tropa, não quero mais confusão, vamos tropa. A minha mãe sempre foi muito explosiva. As mães. E o meu pai sempre foi muito tio. Do modo geral, sempre foram muito explosivos. Meu pai sempre foi muito tio. O meu pai... Eu sempre apanhei mais da minha mãe do que o meu pai. O meu pai sempre foi mais tio e tal, tá a ver? E o meu pai disse, não, calma. A minha mãe chama-se Eva, né? Porque ela é gêmea de Adão. Disse, não, Eva, vamos conversar comigo. O que é que se passa? Explica. Não, o filho do tio Eduardo, e o tio Eduardo, que é o Bruno, é filho do tio Eduardo. E era praticamente o melhor amigo, um dos melhores amigos do meu pai. Era casas coladas. E ele chamou o Bruno. Chamou o Bruno e ele falou, não, tio Dudu, de facto eu chamei, surgiu essa oportunidade, eu via muito ele debaixo do prédio, ali a beber e não sei o que, eu sugeri e ela aceitou. E ele explicou como é que aquilo aconteceu. Os meus pais ficaram mais tranquilos, entre aspas, mais o meu pai do que a minha mãe. Porque a minha mãe não tinha engolido aquilo. E eu nunca contei porque tu parece que estavas a tirar mais combo do que a velha. Velho, eu fiz. Só pra você ter noção. Tá a ver? Eu não sei se ela vai ver esse podcast e ela vai lembrar. Eu nunca vi aquela caixa de novo. Deve estar guardado até hoje. Se aquilo foi aonde? É nada. Mas eu expliquei essa história porque para os putos entenderem uma cena. Enquanto vocês estiverem presos no vosso meio e não tiverem a oportunidade de perceber que existe outras realidades paralelas ao vosso meio, vocês vão achar que é só aquilo.
Então, facilmente é fácil para vocês se inclinarem ao bandido do bairro, à criminalidade, porque não há oportunidades. A verdade é essa. Não há. Dentro dos bairros não há nada para se fazer, senão pausar na rua, beber, jogar no território, jogar bola. Não há nada além disso. E, infelizmente, o tempo passa e ainda continua muito disso. Tu vais nas periferias, entras dentro das periferias e tu vais ver que aqueles que não saem, a rotina deles ainda era essa. E eu digo sempre, eu fui uma pessoa com muita sorte. Eu costumo dizer que eu sou a exceção de muita coisa que acontece na realidade de Luanda. Primeiro, por ter uma mãe incansável. A minha mãe foi incansável. Eu tive amigos diretos que cresceram comigo, da minha faixa etária. Uns perderam-se, outros escolheram os caminhos que escolheram. Mas a minha mãe sempre disse, eu vou preferir ter um filho ou morto ou militar do que ter um filho bandido. E ela sempre fez questão de nos mostrar que o caminho era estudar, que o caminho era se capacitar e viver das tuas coisas sem passar por cima de ninguém. Então, às vezes, quando se fala, parece que nós vamos estar a falar de fórmulas mágicas. Não existem fórmulas mágicas. Existem vários acontecimentos e vários ambientes que vão influenciar de forma positiva a tua jornada aqui na Terra. As minhas foram as pessoas certas, foi a minha mãe, o meu pai, a base da minha família, o Bruno, que surgiu da minha vida do nada, mas eu digo que foi Deus. A minha mulher, que surgiu um pouquinho depois e também depois me puxa para uma realidade completamente paralela àquilo que era a minha realidade. E com isso eu fui saindo debaixo do prédio, do bairro, para conhecer outros mundos, outras pessoas. E quando tu és inclinado à inteligência e és estimulado da forma como eu fui estimulado, então facilmente tu consegues desenvolver outros skills. Nós temos muita gente com skills, mas não tá em ambientes que o ajudam a desenvolver esses skills. Nem todos os terrenos vão fazer germinar uma semente boa, né? Porque se o terreno não é bom, é tipo atirar a semente no meio do cimento. Exatamente. Não vai vir nada daí. Não vai vingar, né? Não vai vir nada daí. Mas é interessante essa perspectiva e essa reflexão, porque, bro, nós não conhecemos as pessoas, não conhecemos de onde elas vêm. E é muito importante que as pessoas consigam sair dos lugares, mas continuar a ter uma conexão com o lugar, de um modo tal que consigam resgatar outras pessoas daqueles lugares, principalmente quando se estão a inclinar para caminhos menos fixes, estás a ver? Porque eu, em várias entrevistas, falo do facto de eu ter sido sempre um miúdo privilegiado e não ter vivido muitas coisas. Nós fizemos o nosso episódio da Universidade de Consultor. Obrigado uma vez mais pelo convite, me apoiou muito. Que é isso. E quando estávamos a falar daquele assunto do Madé que saiu do Cubico, e o Mauro puxou aquele mambo do Yas. Eu nunca ia chegar lá. Não, mano, porque tu sabes, às vezes as pessoas pensam que, não, o Madé que está no Alvalade, o Madé da Maianga, o Madé que cresceu no Cruzeiro, tem que vir salvar o Madé do Sambizanga, o Madé de outro lugar mais complicado. Ele não sabe aquela realidade. E por mais que ele queira ir lá salvar, eu, Marco, vou sentar com os putos e vou dizer assim, puto, se tu estudares e tal, e que... Ele está a olhar para mim e está tipo, cala a boca. Está a ouvir? Você está a falar isso porque você não sabe o que é ter fome. Percebes isso, mano? Então, é preciso que quem está lá dentro e espreita aqui para fora e sai lá de dentro, consiga continuar a ser uma ponte. E depois com o brother dele, Marco, que ele já conheceu aqui no asfalto, vamos garantir que a ponte não parte, mas passamos o testemunho. Vem outro, mas o Ricardo já está mais velho, o Ricardo já basou, já foi, já tem outros mamos, já está no outro nível. Mas também já não é o Cota Ricardo que tem que fazer isso, agora sou eu. E quando eu tiver uma dúvida, vou ligar para o meu OG. Como é? Ricardo, estás a passar isso. Pô, esse mambo é novo, mas no meu tempo era assim. Tá vendo, mano? Então, é isso que nós temos que entender, que é essa coisa. A sociedade é isso, mano. É o passar testemunho.
entregar o bastão, já não tenho força para ficar com o bastão, está aqui, puto. Tá aqui. E isso é uma coisa que vocês fazem muito ali no projeto da Universidade Consultor. Conta-me como é que nasceu aquele nome, qual foi a ideia? Eu agradeço tu estares aqui e assistires a este vídeo do Marcaste e eu quero te pedir que antes de sair daqui carregues no like, comentes, compartilhes. E se ainda não és inscrito no canal, inscreve-te agora no canal e faz mais um favor, só mais um. Carrega no sino para receberes as notificações sobre tudo aquilo que nós partilhamos aqui nesse canal. A intenção é tornar a tua vida cada vez melhor. Teres maior produtividade, teres melhores resultados e um alto desempenho. Vamos lá, faz a tua parte. Força. Assim, é engraçado que a maior parte das coisas que eu já digo, né, o Mauro é o meu melhor amigo, é aquele que sabe tudo o que eu faço e etc. Eu e o Mauro nos conhecemos desde o Macarenco, né? Estamos a falar de 2004, 2005 mais ou menos. Não é assim tanto tempo, mas é intenso. Mas é intenso, estás a ver? E o que acontece? Eu fui uma pessoa muito introvertida. Quem me conheceu aos meus 21, até os meus 21, meus 22 anos, eu sempre fui uma pessoa de falar muito pouco. Portanto, quem me conhece hoje consegue dizer, mas Ricardo, você fala assim, não sei o quê. Porque eu cresci muito. Então, por não ter referências, tu te desacreditas muito. Esse é muito profundo. A maior parte das coisas que eu venho criando e criei, eu sempre fui a primeira pessoa a desacreditar. Acho que isso não é bom. Acho que isso não vai funcionar. Acho que as pessoas não vão gostar. E desde que eu conheci o Mauro é aquele que me dá o sangue. Tudo que eu faço e lanço assim e tal, é porque o Mauro me deu um sangue, porque senão não saía. E a universidade foi a mesma coisa. A universidade surge na pandemia, estávamos todos em casa, sem fazer nada, muita gente na internet, muita gente a fazer lives e tudo mais. E eu, sempre que estava ali sem fazer muita coisa, porque os meus filhos estavam comigo na altura, eles ficaram presos cá na pandemia comigo, eu abri ali caixas de pergunta. Hoje está liberado. Mandem perguntas abertas. Perguntem o que vocês quiserem. E engraçadamente as pessoas iam perguntando. E depois aquilo saiu do tipo perguntas sobre mim, curiosidades sobre mim, e passou a ser sobre como as ajudar numa determinada situação. E o que é que acontece? Eu, sem me aperceber, aquilo viraliza. O método que eu usava, o humor ácido que eu usava para responder às pessoas, para encontrar as soluções, para responder numa forma de meme, com vídeo, com imagem, começou a viralizar e outros influencers começaram também a fazer o mesmo conteúdo. Fantástico, ainda bem. O Mauro, quando se apercebe disso, chega e diz: Ricardo, tu tens o teu perfil fechado, era fechado na altura, e tu tens poucos seguidores porque tu nunca olhaste para números. Tu tens outros influencers com muito mais números e muito mais exposição a fazer o mesmo que tu estás a fazer. É mais fácil eles viralizarem com o teu conteúdo do que tu. O mais conhecido vence o melhor. Amanhã vai ser tu que imitou o fulano. Enquanto estamos aqui, tu tens de sair do Instagram e ir para o YouTube. Mas YouTube, tá lá o Fly, os números do Fly assustam, mano. Fly é um fenômeno. Eu sempre que lhe vejo, lhe digo a mesma coisa. Puto, tu és muito mau. O Fly é da surra ali no YouTube, não tem mais... Nem que for que 5 pessoas, vai e faz. Depois ele saiu do vai e faz e disse, vamos fazer. E daí surgiu a cena da concepção da identidade visual e todo o processo, e passamos para o YouTube. Mas até a transição para o YouTube eram as pessoas a mandar mensagens diretamente para mim, a procurar ajudas, a fazer perguntas, e tudo começou de uma forma dinâmica e orgânica mesmo, com caixas de perguntas no Instagram na altura da pandemia. Mas isso é uma cena muito interessante. Eu comecei o meu caminho para isso que hoje as pessoas conhecem, né? O meu canal de YouTube, eu acho que eu comecei em 2014 ou 15. Entrei para o Instagram assim que abriu, já numa transição de Facebook. Para Instagram. Eu sempre fiz conteúdo, mas o conteúdo mais consistente que eu fiz foi no WhatsApp. Eu mandava no WhatsApp, eu gravava no meu telefone e mandava no WhatsApp uma cena chamada Matabicho para a Mente. E eu mandei 360 vídeos em 360 dias.
Porque um mocamba, estou a contar isso por causa disso do Mauro te dá sangue. Um mocamba que se chama Marco Paulo Castro, eu mandei-lhe o vídeo e eu na altura postava os vídeos no YouTube. E ele disse, mas Marco, mas tu achas mesmo, Xará, que alguém vai se lembrar de ti com um vídeo que tu pões no YouTube uma vez por semana? Tens que fazer isso todos os dias. Todos os dias? Mas quem tem assunto? Todos os dias. Todos os dias. Você é maluco da onde? Mano, tá bom, mas lá vou fazer o meu teste. Mano, eu comecei a testar, primeiro vídeo, segundo vídeo, 100 vídeos. 200, 300, 360. Boas pessoas me bloquearam, porque os vídeos... os vídeos eram lançados todos os dias às 6 da manhã. Era chatice. Muito chato, cara. Não interessa o país que eu tivesse, eu ia te mandar o vídeo. Então, minha lista de distribuição. E naquela altura não era lista de distribuição, porque o WhatsApp foi incluindo. Era grupo. Pessoa por pessoa, exatamente. Eu mandava pessoa por pessoa, mano. Uau. Era um trabalho. Até que um vídeo viralizou e o Daniel Nascimento me chamou naquele sofá dele lá da Zap News. Exatamente. É aí que eu comecei a ser mais conhecido assim pelas pessoas. Então, é preciso termos alguém que nos dê um sangue, é preciso estarmos com as pessoas que conhecem a nossa capacidade e às vezes só precisam de nos dizer faz só mais, mostra só mais, porque há muito talento que fica escondido à espera do momento ideal. E ainda bem que o Mauro te deu esse toque, porque é um serviço público aquilo. Não. Eu já sabia, mas depois de me ter envolvido lá, percebi mesmo, poxa, nós temos muito trabalho. É muito trabalho. Então é um serviço público. E há uma coisa que tu disseste, que ele disse, o pessoal vai fazer aquilo que tu estás a fazer e viralizar. Como é que isso te faz sentir? Porque eu, no meu lado, mano, se tu fizeres o que eu estou a fazer e viralizar e ajudar pessoas, tu não estás a fazer como eu estou a fazer. Estás a fazer a mesma atividade, né? Qual é a tua visão sobre isso? Eu nunca olhei... Assim, eu estou na internet desde 98. Para aí é isso mesmo. Então, felizmente, eu posso dizer que eu sou da geração pioneira de internet em Angola. Eu entrei no Mirk, passei pelo MSN, passei pelo Wi-Fi, passei pelo Orkut, pelo Badu. Passei ali, né? O meu nickname era Pingamor. A história do Mirk para mim é muito complicada. É muito complicada a história do Mirk, mas o que acontece? A geração pioneira da internet nos foi ensinada de que a internet não é o mundo real. Nos foi ensinada a importância do avatar. Por isso é que você, antes, para entrar numa rede social, você tinha que criar um avatar, dar um nome. Era uma persona que era para o digital. E existia o Marco Vitor da vida real. Exatamente. Por ter passado por essa peneira, eu nunca olhei muito em viralizar. As coisas minhas que viralizam eu nem nunca dou conta. É muito porque as pessoas trazem. Entende? Daí eu mesmo não sei. Eu não liguei muito para isso. Tanto é que nós nunca focamos a universidade para ser viral. Nós não temos convidados virais. Nós não temos temas virais. Nós não temos situações polêmicas. Porque eu não vou dizer a minha imposição, mas a minha posição foi: se nós migrarmos para este modelo, e felizmente o meu time também sempre esteve alinhado comigo, não vamos ter convidados virais, polêmicos. Eu não quero fazer, eu não quero trazer informação, eu não quero passar informação para as pessoas de forma polêmica. Não é o que eu quero. Não é o que eu me sinto bem a fazer. Então, desde o início, esse foi assim o máximo cuidado. Eu não tenho muita opinião para quem o faz, para quem direciona. Funciona. O mercado e o sistema está aí a consumir exatamente isso. O algoritmo está criado para isso. Exatamente isso. Então eu não tenho muita crítica para quem faz conteúdos virais. Eu falo muito mais de qual é a minha percepção. Sim, claro. Eu acho que a internet é a internet e eu ainda sou da opinião que a internet é internet e vida real é vida real. E eu continuo a separar bem as coisas. O
o Avelino Buta, do Neto do Manduno, do Ricardo Buta, do Store. São personas. Cada uma delas a cumprir o seu propósito. E o Avelino Buta, o Lingandu, são personagens da vida real. O Nelo, o personagem da vida real. E tu podes conhecer o Store e nunca ter acesso a essas 3 personagens que aqui estão. Então, a minha visão ainda é essa. E continuo a olhar para a cena viral como o caminho mais fácil para tentar ser famoso, mas não é uma linha que eu siga. Não, e porque quem cresce com polêmica tem que eternamente se alimentar de polêmica. Deve ser bem chato isso, bro. Não sei bem como é que as pessoas vivem assim, mas também não sou ninguém para avaliar. Mas desse processo do Store, eu vi que tem 2 e-books. Tem o primeiro e-book, que é o Cornologia. Cornologia, volume 1. O volume 2, das sofrências. E o volume 3 ainda não saiu, que são os problemas capilares. A Cornologia fala de quê, então? A Cronologia mostra os perfis, esclarece aos nossos universitários os perfis de corno. Como identificar. Aqui nessa sala que precisam de comprar esse livro. Como identificá-los, como lidar com eles, como ter uma percepção mais clara dos tipos de corno. Ok. Então, isso ajuda muito. Para falar de um tipo de corno. Olha, o corno manso, por exemplo, né? Tu tens o conhecido corno manso, tens o corno, o pagante, tens aquele o inconformado, que é aquele que sabe que é, mas continua a fingir que não é. Eu descrevo ali de forma poética, digamos assim. Não, porque são muitas histórias que te passam, mano. São muitas. E é o que eu digo, eu também já vivi muitas. Então, e graças a Deus, digo graças a Deus, e o facto de eu ter começado a trabalhar muito cedo, e de ter criado a ruptura de sair do meu meio, do meu núcleo para outros mundos, o que é que fez? A maior parte das minhas amizades sempre foram mais velhas de mim. Eu sempre... O grosso de amigos meus são mais velhos. São 5, 6, 7, às vezes 10 anos mais velhos de mim. Eu lidei o meu processo de crescimento dos 22 aos 36 que eu tenho hoje, não foi feito com o pessoal da geração que cresceu comigo. Porque quando eu começo a trabalhar, eu criei uma disruptura com aquilo que era a minha geração. Por quê? Porque eu estava a trabalhar, já não tinha o tempo de ficar debaixo do prédio, já não tinha o tempo de ir às raves, chegava cansado, tinha que ir à escola, tinha que trabalhar, tinha que ainda contribuir em casa, e era uma rotina completamente diferente. Então, de forma orgânica, eu criei essa disrupção com o meu meio de amigos da minha idade, da minha geração. Então, comecei a lidar com pessoas mais velhas. Então, isso também me agregou muito em visão, conhecimento, experiência, exposição a problemas que não eram da minha idade e que, de uma certa forma, começou a me ajudar a entender e compreender um pouco. Apesar de não passar, mas começar a ler e ver, dizer, calma, é possível acontecer isso. E algumas delas até me ajudaram a fiscalizar a mim mesmo. A não cometer certas coisas que eu já vi os mais velhos a cometer. Então, é um pouco isso. Mas é mesmo interessante que a nossa experiência seja depois partilhada com outras pessoas, mano. Porque evitas bué de trilhos na vida dos outros. E eu acredito mesmo que as pessoas, para se levantarem para ensinar, têm que sentar para aprender. E às vezes o aprender é só mesmo viver. Não, só viver. Mano, principalmente caso de cornologia. Eu já fui corno. E ser corno, pai, eu não sei como é que é tiro. Mas aquele mambo dói, Brian. Eu acho que a sensação do corno é uma sensação bonita e poética. É uma transe que acorda um pouco o teu lado primitivo. Porque aquilo não é só dor. Não é. Aquilo é uma transe. E principalmente quando tu descobres o corno, como eu descobri lá atrás, né? De encontrar a minha dama com o dread. Então aquilo foi um bloqueio. Eu tenho alguma história de corno, mas de encontrar a dama só encontrei a beijar. Não, eu literalmente encontrei a minha dama com outro i. Mas a dar mesmo? Ela estava a dar,
O que acontece? Eu era apresentado... Eles se encontraram se beijaram. Não, vê, eu era apresentado em casa, então ela ia na minha casa ou ia na casa dela. Yeah. E eu saio do meu cubico, que era no São Paulo, pros combatentes, ali a pé, sem avisar. Chego, encontrei a irmã dela mais velha, como é a fulana? A fulana me disse que foi pra tua casa. Naquele tempo já tinha um Nokia. Já estragou. Já tinha um Nokia de botão. 3310. Não, até era aquele que acendia, depois do 3310, já sei qual é. Estás aonde? Estou em casa. A tua irmã disse que tu estás na minha casa. Ela desliga o telefone. Automaticamente. Ligo de novo, não atende. E isso eu na sala à espera. A irmã dela vê a demora, passaram 30 minutos, 40 minutos. Ela não era gestora. Naquele tempo também as mulheres não eram tão gestoras. Não eram. Passam 30, 40 minutos eu ali na sala à espera, mas já impaciente, porque eu sou muito impaciente. A irmã dela perguntou, a fulana ainda não deu toque? Não. Eu minto, digo não, ela disse que como houve desencontro está a vir. Só que como eu tenho uma cena para fazer, eu vou e vamos nos encontrar no sítio X. Íamos nos encontrar ali na Feira Angoma. Ali à frente, Mas eu não sabia se ela vinha ou não, nem sabia se ela estava onde. Naquilo eu desço. Ela vivia no prédio dos Generais, que é o último prédio da ponta, né? Aí é minha banda, eu conheço. Estás a ver? E eu tinha que fazer aquele percurso debaixo do prédio até a Feira Angoma. E havia ali aquela cena dos brinquedos, a loja que vendia os brinquedos. Estou a esquecer agora o nome. Também esqueci. Estás a ver? Eu a fazer aquele caminho do prédio dos Generais até aquele prédio da cena que vende os brinquedos. Eu de longe vejo uma dama de costas. Não era Cara e Brinca? Não, não era. Não era Cara e Brinca? Não. Tinha uma Cara e Brinca nos combatentes? Ali não era Cara e Brinca. Não era Cara e Brinca, era outra, Eu vejo uma dama de costas e um lado do cérebro diz, essa é a tua dama. Eu digo, não é. Mas você empanado. O cérebro discute. Não é a tua dama. Uma realidade paralela. No outro lado dizer, não é, bro, não é. E isso eu a encostar. Ela estava de costas, abraçada com o I. Só para você ver, você já não me atendeu o telefone. Ela só se despedir, dá 2 cada beijo, vai. Não, ela ficou aí abraçando. Não, mas o abuso. O abuso, o I me conhecia, porque uns 3 metros, ela de costas, eu lembro que o I dá uma dica. E ela vira. E ela vê que era eu, e ela vira, e ela disse tipo... E eu simplesmente olhei para os dois, porque eu vi eles a se beijarem, e isso, naquilo tudo, a se agarrarem, ele com a mão ali e tal. E eu, literalmente, eu bloqueei. Bloqueei mesmo. Eu literalmente bloqueei. Eu não disse literalmente nada. Eu lembro aquela história como se fosse hoje. Eu não disse literalmente nada. Eu lembro que eu bloqueei. E eu não sei o percurso que eu fiz daquele prédio até o São Paulo. Eu lembro que eu meio que volto em mim, porque eu estava debaixo do prédio e os meus camas começam a me dizer, Ricardo, o que é que se passa? E ficou tipo, não lembro do percurso que eu fiz dos combatentes a pé até o São Paulo, eu não lembro naquele dia, eu não lembro. É normal. Não lembro. Transe mesmo. E depois uma cama disse, estás pálido. E eu estava realmente pálido, o sangue tipo todo tinha basado numa banda, o sangue fugiu, eu disse, olha, vamos te deixando aqui você sozinho. Estamos aí fazer aqui outras funções, outros órgãos. Eu vou te falar, Checor não é difícil. Comigo aconteceu uma cena, eu chego na disco, os meus cambas entram antes, eu vejo o meu camba vir a correr, tipo, para me dar tipo, uma dica, tentar me fazer não entrar. Achei que ia me mostrar e disse, vocês são parvos, deixa entrar, entro. Mano, na disco, era na discoteca, não sei se na altura já era Luanda ou se ainda era Kianda, mas acho que já era Luanda, na Tuga. Tem aquelas portas vai e vem. Passavas aquela entrada, aquele corredor, tinha umas portas vai e vem para ir para dentro da discoteca. Mano, eu empurro a porta, vejo a dama em kisses com outro ex. A porta mesmo assim como foi, veio eu, brother, ela vê-me. Pô, eu vou até a casa de banho, mano. Me caiu mesmo 3 lágrimas ou 4. Tá? Não tem como. O meus cambas, como é o não vale a pena lutar. Já era judoca. Não vale a pena lutar. Qual força de lutar? Eu não tive nenhuma reação. Não há. Se eu vou bazar. Não há, esquece. Chego, ela vem me cumprimentar. Hey, baby! Olhei mesmo. Bazar não custa. Se para você o bazar. Começa a bazar, ela segue-me. Mas estás parvo ou quê? Não cumprimentas? Sei quantos? Chegas mesmo assim, passa por mim, mas quê? Estás com outra?
Disse, isso é moça. Aí eu falo, tipo, não, mas eu te vi aos beijos com fulano. Fulano é já um famoso. Ixi. Famoso do nosso país mesmo, famoso. Mas sabes quem é? Oh, eu te vi aos beijos com fulano. Ela responde, viste mal? Não tem como tu me teres visto, porque isso não aconteceu. De facto, conheço a pessoa, mas isso é mentira. Viste coisas. Mano, a tua dor é tanta que você quer acreditar que viu coisas. Ela não, se calhar, posso mesmo ter visto mal. Porra, não, vou bazar. Entra no carro, ela dá a volta e entra do outro lado. Se tu vais, eu vou-me embora. Se eu vim para vir ter contigo. Conduzi mesmo até no meu cubico, na Tuga. Desceu mesmo, subiu mesmo, dormiu mesmo lá. No dia a seguir, eu para já não dormi bem. Yeah. No dia a seguir, quando eu despertei, minha mãe que lhe pedi mesmo, se faz favor, põe-te só fora da minha casa, porque eu não estou a ter a capacidade nem de olhar para a tua cara. Põe-te só fora daqui. Mas eu levei quase 24 horas a processar, a me perguntar, mas vi ou não vi? Mosca me falar, viste mesmo? Não vi. Não, você entra numa negação lixada. É uma negação. Eu lembro, eu deitei na cama, eu flutuei. Tava no espaço, cabeça bem pesada. Você só tem aquele barulho. Mas olha, é fixe que, tá aí os livros, vai ajudar uns tantos cornos a assistir. É para ajudar mesmo. Uns tantos cornos vão o volume 3 só vai sair depois de muitos outros projetos. Problemas capilares, né? Os problemas capilares. mas e o Diário da Sofrência? O Diário da Sofrência, na verdade, é o livro, né? Diário da Sofrência, depois tem volume 1, a cronologia, volume 2, Sofrências, e volume 3, Problemas Capilares. E a Sofrência fala daqueles relatos. A sofrência, relatos, exatamente, como lidar com eles e etc, né? O Problemas Capilares, na verdade, eu comecei a escrever, mas parei, porque eu estou ainda em dúvida em que direção levar o e-book, né? Estou assim ainda em dúvida em que direção levar. Eu já tenho um esboço e tudo mais, mas estou assim ainda em dúvida em que direção levar. Mas isso tudo só existe porque tu, na verdade, já gostas de escrever há muito tempo. Conta lá essa parte. Eu comecei... Na verdade, eu desde puto sempre escrevi versos. Eu também. Eu sempre gostei de namoro. De namoro, eu sempre gostei. Houve uma altura em que eu acreditei muito no amor e a minha cena de escrever cartas e versos era a cena. Mas depois parei, né? Depois houve a cena da cronologia. Houve o desacreditar no amor. Corno educa. E eu literalmente parei. Eu parei de escrever versos, parei de escrever cartas e tudo mais. E volto a ganhar a vontade de escrever na altura em que a minha filha nasce. A minha primeira filha nasce, a Willa Tissola. E o processo de crescimento da Willa para mim foi muito bonito. Porque eu vivi a gravidez, a gestação, o nascimento dela de forma efusiva, de forma participativa. E eu tenho uma ligação muito forte com ela. Sempre tive, né? E... Falamos no podcast, não sei se lembras, eu disse, não existe escola para ser pai. Não existe. Você aprende na marra, com a personalidade do filho, e cada um nasce com a sua personalidade. Não há igual, não há filhos iguais. Mas não tenho 7 filhos. Tu mais do que não estás a me explicar nada de novo, brother. E a Willa foi essa fase bonita. Quando a Willa nasce, a minha vida muda completamente. A minha forma de pensar, de ser, as minhas prioridades, responsabilidades, os meus medos, tudo foram medos muito intensos, desde o anúncio da gravidez, desde o dia que ela nasceu. Os dois maiores medos que eu senti na minha vida. Quando eu recebi a notícia da gravidez, e 2, quando eu peguei a Willa pela primeira vez. Uau. E por que tiveste esses 2 medos, mano? Porque eu não tive muitas referências. Entendes? Eu costumo dizer assim, eu tive sorte. Sou uma pessoa muito sortuda. E as pessoas às vezes... Abençoada. E isso por quê? Porque os homens eu sinto que os homens da minha geração têm muitas lacunas. Têm muitas crateras. Imagina da minha.
E imagina dar tudo. E o que é que acontece? Eu cresci com... E isso é algo que eu não falo muito, mas acaba por tocar e vou falar aqui assim, né? Eu cresci com o meu padrasto, que eu chamo de pai. Sim, eu me criei desde os meus 3 anos. Sim. Né? Mas eu cresci com o meu pai biológico um pouquinho depois. Só que, enquanto filho, enquanto homem, há certos questionamentos que te perseguem para a vida. Principalmente quando tu sentes que o teu pai falha em algumas coisas, não é presente em outras, mas depois tens o outro teu pai que tinha tudo para não estar aí, mas está. E por que eu digo que eu sou sortudo? Porque eu fui educado, para mim, por um dos melhores homens que existe na face da terra. Em termos de princípios, em termos de amor, em termos de carinho. É um homem que se dedicou para a família 100%. É a minha visão de homem, de provedor. De um que está ali para a família, independentemente das dificuldades, a 100%. Isso é a parte mais bonita do que me ensinaram e do que aprendi da paternidade, de ser pai, de ser filho. Mas depois tu tens o outro lado em que, incondicionalmente, por mais amor que tu tenhas, vão existir questionamentos de porque é que o outro lado não esteve, não está e não faz parte. E tu não tens essas respostas. E isso te persegue. E quando eu tive a Willa e peguei a Willa a primeira vez, eu fiz uma promessa a mim mesmo: vou ser diferente. Nice, bro. Eu vou ser diferente para ela e para todos que surgirem depois dela. E então foi muito a minha missão, mas era um medo. Era um medo porque eu era desconhecido para mim. Eu não sabia se eu iria conseguir ser o pai correto para ela. Eu não sabia se eu iria conseguir ser provedor correto para ela. Eu não sabia se conseguiria educar ela da forma correta. Entende? Então são medos que a cada fase do crescimento e do desenvolvimento meu como homem, e até hoje ainda continua, porque eu vou vendo ela crescer agora com 14 anos, eu ainda tenho muitos medos. Eu ainda tenho medo de não conversar da forma correta, de não guiar da forma correta. Alguns desses foram superados, alguns desses foram melhorados, foram bem cultivados, e graças a Deus pelas bases que eu também sempre tive. Mas esses 2 medos eu senti exatamente por isso, porque quando ela nasce, eu não era um homem, eu estava a me tornar um homem. Estás a ver? Que idade tinhas? 22. 22. 22, eu tive ela com 22 por aí. Sim, estás com 36 agora, sim. 22. Então, não tinha como não ter medo. Não tinha como, será que eu vou conseguir? Será que eu sou suficiente bom para gerir esse pepino numa vida? E uma coisa às vezes é tu receberes o tô grávida, a outra é tu perceberes a barriga crescer, e a outra é pegares na mão. Eu ainda tenho, eu quando falo, eu ainda tenho a sensação do tato das minhas mãos a tocar na pele dela pela primeira vez. Eu senti os quase 6 quilos que ela nasceu. Quase 6 quilos? Ela nasceu com 5 quilos e alguma coisa. Ela nasceu grande. Não é grande, é mesmo grande. eu sempre digo a minha irmã nasceu com quase 5 quilos. Ela não tem olho, Brad. Não tem olho, não tem pescoço, tudo era assim. Ela nasceu grande e olha que ela ficou na incubadora um bom tempo, porque ela teve ali a cena do cordão, engoliu o líquido amniótico, não sei o quê, e ela teve que ficar na incubadora. E eu tinha aqui na UTI, né? Era incubadora ali na UTI, né? Porque a tua mulher não podia ir, e eu tinha que ficar lá, e eu via os bebês prematuros. E havia uma diferença enorme do tamanho daquilo que era os 5 quilos dela e do bebê que nem às vezes 1 quilo, um quilo e pouco. Então, mas esses medos também me fortaleceram, porque o que eu te disse, eu fiz uma promessa a mim mesmo, que eu seria diferente, que eu faria diferente, eu iria honrar as bases que os meus pais me deram e aquilo que eu quis ser como pai, que eu sonhava ser como pai, independentemente de não estar preparado, mas iria ser dali a minha formação. A minha formação iniciou exatamente ali, quando eu lhe peguei nas mãos pela primeira vez. Então, os medos surgiram daí. Uau, muito top. E foi assim que nasceu... Foi assim que nasceu o Tissola, o primeiro livro que eu também já assinei aqui. Vou te presentear. Essa é a primeira pessoa que recebe. Nem a minha mãe e o meu pai ainda receberam. Só os meus filhos é que receberam em primeira mão, e a minha esposa.
chegou ontem. Uau, que grande esses honra, livros, mano. e tu és a primeira pessoa a pegar, a ver Uau. e assinado Que grande em honra, primeira mão. Muito A bom. Tisola surge numa visão minha do que eu queria ensinar para os meus filhos. Em Muito termos de fixe. princípios, a minha visão de família e o que eu queria passar como base. E ela tem esse livro, tem esse título, esse subtítulo, né? Tisola, a menina que queria acelerar o tempo. Porque enquanto a minha filha crescia, eu conseguia perceber que ela era uma menina impaciente. E pro pai? Yeah. E algumas coisas ela acelerava e queria acelerar. Yeah. Tanto é que ela começou a falar muito cedo, começou a andar muito cedo. Acho que com 6 meses a minha filha já começava a falar. E com 9 meses ela já começou a andar. Ontem estava a falar também com um brother, também que o filho falou com 6 meses. O Abdel, um amigo meu, Abdel Camará, a filha falou com 6 meses. Eu digo, mas como é? Então mesmo assim estou pausado. O bebê de 6 meses está ao meu lado. Me rebenta um papá. Eu falo, ui, tá maluco? Sai daqui. E como ela começou a fazer essas coisas muito cedo, claramente as capacidades cognitivas foram desenvolvendo muito mais rápido em relação às outras crianças. E com isso vão surgindo frustrações, vão surgindo ansiedades de coisas que ela sentia que devia fazer e podia fazer e não podia fazer. Então tem esse subtítulo e esse livro, né, na verdade anuncio já aqui, se me permitires, eu vou lançar 2 dos 9 livros que eu tenho fechado. Né? Eu vou lançar a Tisola, a menina que queria acelerar o tempo, e a Tisola, a viagem dos sentimentos. Vão ser os 2 livros que eu vou lançar. Este primeiro é muito um livro de ensinamentos, de base, de princípios, e que eu acho que qualquer pai devia ler à noite para os seus filhos, para as suas filhas. É um livro infanto-juvenil, então não é só para bebês e para crianças. Eu acho que até os pais vão aprender com a mensagem que eu escrevi. Esse livro eu escrevi exatamente em 2015, 2016. Olha, tá aqui o livro, tá muito nice. Escrevi em 2015, 2016. Muito nice, tá bonito. E o Tisola, a viagem dos sentimentos, aqui, eu escrevi... Tô bem aqui, nessa câmera? Melhor aqui nessa, né? E a Tisola, a viagem... Tisola, a viagem dos sentimentos, eu escrevi numa fase, acho que mais conturbada dela, né? Que foi uma fase em que ela muda-se de Angola para Portugal. Um mundo completamente diferente. Um bocado de resistência. Realidades diferentes, resistências, alguns bullying, alguns racismos. E ela lidou com muitos sentimentos. E eu, como pai, sofri muito. Claro. Porque eu estava à distância. A vontade que dá mesmo, às vezes, é chegar lá a bater todos. Exatamente. Eu entendo isso. Então, eu quando escrevi a Tisola, a viagem dos sentimentos, foi muito dentro dessa jornada de frustrações e sensações que eu senti, o que ela sentiu. E daí a minha resistência de nunca ter lançado esses livros, né? Por mim, eu nunca teria lançado esses livros. Mais uma vez digo, né? O Mauro e a Ana Sofia agarraram-me, depois que eles tiveram contato com o material que eu tenho escrito, agarraram-me pelos colarinhos e disseram, isso não é um material que tem que ficar escondido, desculpa, mas você vai ter que lançar isso a bem ou a mal. Eu também gosto de escrever, bro, e claramente que eu tenho, acho que 5 livros fechados já. Já lancei 3 desses 5. Esse é um deles, mano. Esse é a tua cópia, mano. Obrigado, mano. Que há em ti. E queria só dizer aos jovens que estão em casa, escolham amigos com quem consegues trocar livros, está a ouvir? Você escreveu o teu livro, entrega. Teu amigo escreveu o livro dele, te entrega. Agora vocês não. Estão só a trocar número de telefone. Melhorem os vossos amigos. Melhorem o network. Olha, mas pô, mano, muito obrigado mesmo por teres tirado tempo para estar aqui comigo, mano. É uma honra, mano. Uma honra. Eu fico muito feliz, mesmo muito feliz. Os vossos projetos todos para mim são meus projetos também. Eu costumo dizer a todo mundo, em todo sítio que eu vou, eu não gosto de festas. A única festa que eu vou sempre que há é o Canjala, o acorde de Bicesse, ou Jamba. Uma festa deles, entre 1 a 2 vezes por ano, vocês vão me ver numa festa e é numa dessas. E a verdade, sabes qual é que é, mano? É porque o feeling que eu tenho cada vez que vou a uma dessas festas é que eu estou verdadeiramente a ir a uma festa.
Porque o que é que acontece, bro? Durante muito tempo as festas tornaram-se um sítio que passagem de modelos... Tá a ver? Tipo, quem tem um relógio mais caro, floss maior, de joias, na mesa, com bebidas e whatever. E vocês quebraram esse paradigma, uma vez mais quebraram o paradigma com... Aqui todos nós vamos na fila para buscar a tua bebida. Se queres birra, vai buscar birra. Se queres sumo natural, vai buscar sumo natural. Está tudo pago já. Já está pago quando tu pagaste o teu ticket. Mas não interessa se você é o senhor ministro, se você é o coach, se você é o bardeado que conseguiu entrar. Não interessa. Nós todos aqui somos um. E depois tem pequenos detalhes que eu acho que as pessoas não sei se todo mundo presta atenção, mas eu peço. Que é o hino. O hino para mim, mano, eu não sei se muita gente leva tão a sério o hino, mas o hino é nosso. O hino é nosso. Mano, o Cota Rui Mingas, quando musicou, quando fizeram todo esse processo do hino, eles escreveram, pelo que a história que eu conheço é que os Cotas escreveram aquele mambo em poucos dias, se calhar 24 horas. Eles disseram, como é? Vamos declarar a independência, temos que ter hino. E eles escreveram o Angola Avante. Manuel Rui Monteiro, Rui Mingas. Mano, aquilo é som, pai. Não é. Olha, assim, eu tenho uma opinião, né? E as pessoas dizem, não, os de Cabinda são rebeldes, né? Por ser de Cabinda e tal. Eu não entro muito nessa luta do que é o que é. Não, para mim, Angola é uma só. Eu digo assim, eu sou muito angolano e há duas coisas, para não dizer três, que eu não aceito que mexam como angolano. Hino, dois, bandeira e três, a terra. É sobre isso, bro. Nós não podemos juntar pessoas e terra. O que é Angola hoje, outrora nos nossos antepassados tinham outro nome, mas continua a ser sagrado. É sobre então, isso. todos nós, tu, eu, os rapazes que estão aqui nessa sala, a tua equipa, estamos ligados a essa terra. Estamos mesmo ligados. Estamos ligados aos nossos ancestrais. Estamos, sim, senhora. A nossa ancestralidade vem da terra. É sobre isso. Então, quando nós vamos falar de Angola, não menospreza. Fala das pessoas, fala dos maus comportamentos, fala das más decisões, mas não fala da Angola. É outro tema. Não mistura. Eu não vou estar numa mesa de escarnecedores a falarem mal de Angola. Eu oro e declaro coisas positivas sobre Angola sempre, onde quer que eu esteja, mano. Porque essa é mesmo a nossa terra. Como disse o Cota, o tipo Paulito, a terra que viu nascer o meu pai. É sobre isso. É sobre isso. Eu sou muito grato por aquilo que vocês fazem, porque no meio da diversão, vocês trazem estes valores. O valor da nossa bandeira, o valor do nosso hino a tocar com aquele som limpo mesmo que vocês põem na festa, tá? Aquele mambucuia. Outra cena fixe, mano, é o facto de tu estar lá e teres vários talentos que são mostrados naquela festa. A vossa festa tornou-se, para mim, marco. E eu não sou uma pessoa que gosto muito de festas. Eu digo isso. Eu vou lá porque eu gosto do conceito. Não é a festa, não é o dançar. Eu quero dançar com a minha mulher, danço na minha casa, numa festa de quintal da minha família. Não é por aí. Eu vou lá porque eu gosto do conceito. E a cena do conceito, mano, tá em essas coisas do hino, essa coisa da música, os vários DJs. Tem DJs que eu não conheço. Tem DJs ali que eu não conheço, mano. Os DJs que eu conheço cresceram comigo aqui no asfalto, brother. Tem DJs que eu vou ali e ouço pela primeira vez e digo, esse Wii é mau. Não tem como. Eu, Marco, nunca ia lhe conhecer se não tivesse ido no vosso boda. Não ia, mano. Não vamos se mentir. Eu não vou... Como é que eu vou conhecer um DJ que toca no Sambizanga? Não tem como. Eu não vou lá. Não tem como. Então eu não vou lhe conhecer, mano. Então, a cena qual é que é? A internet. Esquece lá isso. A internet tens que procurar. Sim. E nem sempre vais ter a exposição certa. Exatamente. O algoritmo vai te entregar o que quiser te entregar. Exatamente. O algoritmo vai me entregar Ibiza. Eu procuro. Estás a perceber? Entregar Tomorrowland, Ultra. Estás a entender? Então, o que acontece é, vocês fazem ali uma exposição de talentos, mano, que depois disparam.
Eu marco, por exemplo, há um DJ que é o Lutonda. O Lutonda. A primeira vez que vi o DJ Lutonda foi num Boda Voz. Sim, foi 2018, o Cuito Carnaval. Exatamente. Yeah. Eu vi aquele madeira tocar, subiu na mesa, começou a dançar. Eu falei, isso é quê? Isso é quê? Isso é quê? E tem pessoas que estão me falando, não, esse momento é normal. Normal de onde? Eu nunca vi. Ele vai cair. Vai partir a mesa. Então, isso para mim é uma coisa que as pessoas não têm noção do power que há no poder da associação. Yeah. E como vocês juntam vários tipos de pessoas, eu marco amanhã, vou dar um boda, já vou me lembrar de chamar um daqueles DJs. Yeah. Porque vi lá e vi como é que ele toca e como me cuiou. Yeah. Yeah. Tá a perceber? Então, Percebe, há ali toda uma praça de talentos, mano. Outra coisa, o palco. Porra. O palco cada ano que passa, porque eu gosto de logística. Logística é uma das minhas maiores paixões. Ok, nice. Yeah. Tu sabes, eu sou muito fã do Cirque du Soleil. Não só por causa dos mambos que eles fazem lá, mas porque sempre que eu sento ali, eu fico a analisar. Eu era um hater. Até a minha mulher me meter aí ver com os meus filhos. Mano. E sair de lá tipo, uau. Mano, não é só aquelas piruetas todas que ele faz que já são muito top, mas montaram isso quando eu vim aqui ontem. Esse mambo não estava aqui. Como é que eles montaram essa estrutura em 24 horas? Imagina, quando vocês montam a Kanjala, e passando já para um dos próximos pontos, mas eu vou voltar para o palco, ainda não acabei. Tem mais de 600 pessoas envolvidas a trabalhar no evento. Na festa toda? Na festa toda. Sim. O ano passado, na última festa que vocês fizeram do ano passado, vocês puseram os números, eram 700 e tal pessoas, se eu não estou em erro. Mais de 600 pessoas a trabalhar no evento todo. Mano, ou seja, 700 famílias tiveram um income, nem que seja só naquele fim de semana, naquele mês de montagem. Isso é um impacto extremamente grande a nível econômico. E eu, Marco, valorizo todo mundo que leva comida para a mesa do outro. Não esqueça lá isso, mano. Eu valorizo, porque as pessoas falam muito, pá. Fala, não faz porcaria nenhuma, mano. Eu pago impostos, mano. Eu paguei agora a nível de imposto industrial quase 30 milhões de kwanzas. Então quando eu falo quanto eu faturei no ano, eu falo mesmo, eu pago. Eu pago imposto. Está lá, está registrado. Então, a verdade qual é que é? As pessoas têm que fazer mais. Falar menos. Fazer mais. Aquilo que vocês estão ali a fazer é fazer mesmo, mano. Os meus sobrinhos fornecem um sistema de abastecer aquele sistema dos finos. Dos finos, das serpentinas. O Jofre, o Monde. Isso, são meus sobrinhos. Serpentinas, ok. São meus sobrinhos. Nice. E a Irmandade, né? E eu vi, e é isso que eu quero dizer. A festa acontece, a Irmandade existe. Faz um trabalho fixe, vocês curtiram, a primeira vez foram lá e depois foram chamando para as próximas vezes. Mas a própria Irmandade cresce exatamente também pela exposição que tem na festa. Exatamente. Porque você tem 4.000 pessoas a verem a tua marca a funcionar e a servir 4.000 pessoas fixe. É um win-win. Então, para além da praça de talentos, há também uma praça comercial. Sim. Em que tu experimentas um cabrité e dizes, não, esse cabrité é nice, vou procurar fora daqui. Para ter nos meus eventos também, da minha família. E para ir comprar para comer. Comprar também para comer, exatamente. Cocktail. É um cocktail bem feito. Eu não bebo álcool, mas cocktail sem álcool. Bem feito, tipo, uau. Bom cocktail. Também vou procurar para mim. As empresas de segurança estão ali. Tu vês, E depois tem uma coisa que vocês fazem. E eu, antes de falar disso, vou voltar para o palco. O palco, cada ano que passa, fica melhor. Esse ano, eu estava a tentar entender o conceito. Estava a ver. Esse mambo tem bué de plantas. Isso aqui é a fauna.
Porra, aí eu estou a ver, tem uma lua. Essa é lua. Eu não estou passando a tentar entender se é lua, não é lua. Depois embaixo passa o nome do artista. E nem viste a cachoeira, né? Não vi a cachoeira. Não vi. Mas ficas ali a ver aquela cena e tentar entender. Pô, essa é a nossa fauna, mano. Essa é a nossa floresta. Será que é Mayomba, aquele que comeu embora do Cabinda? Você sozinho. Eu sozinho fico ali a viajar. Mano, eu fiquei bem de tempo parado à frente do palco a tentar entender. Esse mambo. Mas isso é quê? E é sobre isso, bro. É bonito isso, mano. Isso é muito bonito. Segurança. É outra coisa que eu aprendi nos petróleos. Safety first. Tu entras ali e tem sinais de saída de emergência. Saída de emergência é ali. Não sei o que mais é ali. Tem o gajo do INEMA, tem o gajo de não sei o que. Tem uma empresa de segurança fora, uma empresa de segurança dentro. Eu sou humilde atento, você está brincando, né? Quando estás a entrar, aquela fila, as pessoas dizem, por que a fila do aeroporto tem tanto zigue-zague? É segurança. Exatamente. Eu analiso tudo isso porque eu fui bombeiro voluntário. Então sempre que eu entro num sítio, a primeira coisa que eu faço é saber como sair de lá sem morrer. E quando eu entro nas vossas festas, eu sinto-me seguro. E isso é outra coisa que o pessoal, tipo, só não nota isso. Não nota. Às vezes não tem coisas mais pequenas, tá? Pronto, mano, mas eu queria... Isso é algo que para ti chama a atenção exatamente o background, né? Tu tens um background que consegue... Claro que uma outra pessoa consegue notar, mas é a primeira vez, sendo sincero, de 2017 a 2025, que alguém tem uma conversa comigo sobre segurança do evento e explana, para falar de alguém que frequenta. Sim. Que explana conforme tu explanaste aqui. Não, mas porque eu vejo, mano, eu vou lá procurar. Eu chego lá, mano, eu faço eventos, mano. E é uma coisa que os angolanos têm de parar de fazer, que é, eu faço eventos, eu viajo o mundo a ir a eventos com a intenção de fazer o meu evento ser sempre melhor. Mas eu faço esse benchmark internacional, mas eu também faço o nacional. E aquilo que é o festival que você faz, que não é uma festa, peço desculpas, não sei se vocês continuam a chamar festa. Não, já assumimos que é festival. Aquilo é um festival. Aquele festival que vocês fazem não é um festival que deixe a desejar para nenhum festival internacional. E eu já fui em muitos países do mundo. Não tem. Nós, eu não falei do merchandising, mas eu vi. E o merchandising é uma coisa que aconteceu esse ano. Primeiro, tinha mais. Segundo, vocês fizeram uma coisa maravilhosa com o SIC, mano. O SIC. Mano, o SIC ia me matar. Eu falei, que é isso? Quem teve essa ideia do SIC? A mana do SIC, ela tem o tom certo, a dicção certa, fala como nós. Mas tem aquela coisa de te deixar, tipo, tá-te a provocar. Eu gosto de dizer, ela tem o je ne sais quoi. Ela tem o je ne sais quoi, mano. Fica tipo, tá-te a provocar, mas tá-te a passar a informação tintim por tintim das regras. Porque todos nós já tivemos a regra da meia-noite. Estamos chegando embora meia-noite e 5, um dia de Cabinda, então já ia correr. Querem mais me barrar, falei, não faz isso, eu vim do avião agora. Depois houve um momento que vocês criaram um outro pacote para poder entrar depois ticket, também. Go ticket. Mas pararam com isso? Não, na verdade continua. Ainda continua. Só que tem números limitados. Acho que nós já temos 15 golden tickets, não temos mais do que isso. Então, a verdade é, as pessoas não entendem a questão que a segurança cria no facto de tu teres que mobilizar pessoas para a entrada e saída de pessoas durante o decorrer de um evento. Você não tem noção disso. Não tem noção. Não tem noção do perigo que é. E da responsabilidade. E eles, mas perigo para eles próprios estão no evento. E eles acham que não, é mania. É mania, não, é burocracia. Não é complicação. Não é mesmo segurança, e eu acho que todos os eventos deviam seguir. Sim. E uns querem, só têm vergonha de imitar, porque nós em Angola temos esse mal. Como o fulano foi quem fez primeiro, eu não posso fazer também. É burrice, porque se eu vejo que é uma boa prática, eu posso implementá-la. Mas mano, eu curti, eu tenho merchandising, eu tenho t-shirt, eu tenho bandana,
Canecas, não, eu tenho bué canecas e não dou a ninguém. Quem tenta levar dá confusão na minha casa. Esse ano comprei 2, uma para mim, uma para minha boa, que não tá cá, mas comprei na mesma. E, bro, continuem, por favor, não parem. Vocês são um exemplo, não só para a vossa geração. Eu sou mais velho que vocês e me espelho muito em coisas que vocês fazem. Não, obrigado, e tem bué de putos que estão a crescer mesmo com a vossa mão. Obrigado, você não tem noção disso. Vocês estão a trazer miúdos que não têm o pai presente, que não têm. E vocês estão. Eu sei, eu não quero vos pôr um peso nas costas, mas vocês já puseram nas vossas costas. E vocês estão a levar famílias convosco, estás a ver? E eu quero mesmo, meu nome pessoal, em nome de outros pais, em nome de outros angolanos, e não só, porque vocês não são vistos só por angolanos. Eu quero mesmo vos agradecer. Continuem, vocês são mesmo grandes. Não, obrigado, Mocoto. Eu que agradeço acima de tudo pelo. E vou te dizer, né? Eu digo, sou suspeito porque eu desde sempre, né, digo sempre, sou teu fã. Sou teu fã mesmo. Eu amo pessoas transversais, sabe? Eu amo pessoas transparentes, eu amo pessoas justas. Eu amo pessoas que dizem as coisas na lata. Né? Se calhar por ser uma pessoa às vezes muito impulsiva, eu amo isso. E tu conosco sempre deste love. E não foi um... Hoje em dia tu consegues perceber a dimensão do love. Claro. Hoje tu consegues. Claro, somos mais velhos. Mas tu consegues perceber que o teu love é um love com direcionamento. Como tu disseste, tu és o nosso cota, tu fazes coisas que nós também olhamos e dizemos, não, pô, esse mambo aqui, vamos pensar. Vamos implementar. Vamos analisar. Pô, essa estratégia aqui, essa fala, esse ensinamento, esse posicionamento. Então tu também tens aberto muitas portas, janelas, em que muitos de nós também estamos mesmo ali a olhar. E é claro que, como tu disseste muito bem, o angolano tem ainda uma certa dificuldade de reconhecer, de chegar e dizer, Marco, parabéns. Eu me inspiro em ti. Eu acredito em ti. Há uma dificuldade de se fazer isso, mas tu também tens muita gente à tua atrás. Obrigado, tens muita gente à tua atrás e nós somos uma parte dessa gama de pessoas que estão à tua atrás. E vou-te a dizer que continuas também a ser essa pessoa que fala, que chama atenção, que direciona. E tu és daquelas pessoas, quando acontece alguma coisa, tu nos ligas mesmo. Olha, Mauro, Ricardo, estás a ver? E isso para nós é mais do que qualquer coisa. É mais do que qualquer reconhecimento na internet, é mais do que qualquer props, é mais do que qualquer coisa. Isso para nós até é muito mais importante do que qualquer coisa. Estás a ver? Porque nós amamos e reconhecemos e valorizamos muito o amor. Estás a ver? Porque nós somos mesmo assim, nós damos amor e queremos sempre receber amor. Então, tu és uma parte disso. Obrigado, és uma parte nossa. E a nossa cena é mesmo, é continuar com força. Estamos juntos, não vai parar. Força, força, força. Epá, e para ti que estás em casa, mano, já sabes. Subscreve-te no canal, ativa o sino, faz as cenas como deve de ser, porque nós estamos aqui para partilhar conhecimento. É uma coisa que eu estou sempre a dizer às pessoas. Podcast não é um lugar onde eu venho ganhar combo. Não é aqui. Eu aqui venho partilhar convosco histórias verdadeiras, inspiração, para que vocês possam fazer combo, mas mais do que fazer combo, ter um direcionamento, uma inspiração, algo que tu olhas e dizes, isso pode ser uma referência para mim. Então, segue o canal, partilha o conteúdo, deixa comentários, porque de facto isso é o que nos motiva mais a continuar. Não vou parar se não fizerem. Mas dá aquele gosto maior quando tu sentes, ok, estou a servir de forma direcionada para as pessoas que eu acho que estou a falar. Muito obrigado, sigam o trabalho do Ricardo, vocês conhecem o Ricardo, sigam o trabalho dele, sigam a página Universidade Consultor, o livro está a chegar, fiquem atentos às datas para irem comprar os livros para vocês. Você ainda não tenho filho, vais ter, fica já pronto. Vamos embora, estamos juntos, força, força, força.